Já parou para pensar o que é investir? Por onde começar? O que é que eu tenho que fazer se eu quiser começar a investir? A gente vai aprender isso hoje e eu vou te explicar de maneira didática. Me chamo Facó, sou professor de matemática, porém eu não vou lhe ensinar cálculo nem nada de matemática não. Vou lhe ensinar a investir e você vai investir junto comigo. Eu comecei a minha carteira do zero e ao longo desses vídeos eu vou mostrando o meu passo a passo do que eu vou fazer e aí você tira suas conclusões, se isso vai funcionar ou não. Então vamos lá. Tá, então vamos começar pelo básico. Por que eu tenho que investir? Para você entender um pouquinho sobre investimentos, você precisa entender alguns conceitos básicos do que são alguns tópicos importantes na parte do investimento. Então, por exemplo, a inflação. O que é inflação? Para que é importante eu entender inflação? Primeiro eu tenho que vender meu peixe, eu tenho que te convencer a investir. Mas aí é que tá. Antes de eu te falar de um pouquinho de inflação, né, que é o nosso tópico, a parte do convencimento para você investir vai depender do nível de necessidade que você tem. Eu tô com 35 anos de idade, eu vejo que eu não vou me aposentar e quando a pessoa fala em aposentadoria, a gente pensa logo assim, não, a pessoa velha. A pessoa vai se aposentar velho, com o salário mínimo. Hoje o salário mínimo está de 1.518, então a pessoa vai se aposentar velho. Só que matemática financeira, né, por isso que eu comecei, ela lhe dá uma liberdade financeira que você não consegue imaginar. Se eu soubesse as coisas que eu sei agora, quando eu tinha meus 17 anos, eu poderia estar aposentado já há 5 anos. A aposentadoria não precisa ser coisa de velho. Você pode ter sua liberdade financeira se você tiver um raciocínio inteligente e começar de agora. Você vai chegar nos seus 35, 40, 50 anos, 60 anos de idade, independente de se você vai investir ou não. Agora, como você vai chegar quando você tiver 40, quando você tiver 50, sem dinheiro ou com dinheiro, aí você que vai escolher. Ah, Facó, mas os R$1.000 hoje vai valer quanto daqui a 30, 40 anos? Pois é. R$1.000 hoje pode não valer muita coisa, daqui a 30, 40 anos pode valer menos ainda, só que eu vou preferir ter 40, 50, 100, 300 mil reais daqui a 40 anos do que ter só R$1.000. Então você só precisa fazer uma escolha inteligente. Eu vi uma frase que uma vez dizia assim, eu vou começar quando eu estiver pronto. Só que estar pronto não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe começar e aí você vai se aprontando durante esse período. Então, por exemplo, a inflação, voltando ao que a gente estava falando, a inflação ela é o quanto que o dinheiro compra hoje. Os mais velhos vão entender. Por exemplo, se você for uma pessoa nova e você pode perguntar para sua mãe, para seu pai, para os seus avós, que antigamente uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, era uma de 2 litros, era R$2. Hoje, tu não compra R$2 nem uma latinha. O valor do bem, do produto, ele aumentou muito e o valor do dinheiro baixou muito. Porque uma notícia interessante para você entender é que o dólar, quando ele foi criado, ele estava de 1 para 1 para o real. R$1 valia o equivalente a $1. E o dólar valorizou e o real desvalorizou. Então, a inflação é quanto que você consegue comprar com um dinheiro hoje e daqui a um tempo. O produto, ele é o mesmo, mas a moeda, ela se desvaloriza. Beleza. Então, você já sabe um pouquinho sobre o que é inflação. O básico, né? A gente vai fazer vídeos mais complexos ao longo desse período que a gente for falando, né? Então, outra coisa importante que você tem que entender são juros. Os juros que a gente aprende na escola, que a gente só aprende umas formulazinhas lá de matemática financeira, né, na parte de estatística, eles são muito poderosos. Você percebe isso quando você realmente começa a estudar matemática financeira. E aí essa parte, quando a gente fala matemática financeira, ela não necessariamente é a cara da matemática que a gente vê na escola. Não, não é. Ela é diferente, porque envolve dinheiro e todo mundo gosta de dinheiro, né? Você vai perceber que a importância e o poder dos juros compostos, que é um juros em cima do outro,
vai fazer você mudar a sua vida. Tipo, por que os bancos são tão ricos? Por que tem tanta gente milionária? E por que tem tanta gente com dívida que vai aumentando a dívida mais ainda? Então, tipo, se a gente conseguir fazer com que esses juros compostos trabalhem pra gente, e a gente ganhe dinheiro com isso, aí, meu amigo, você vai virar a chave, né? Então, vamos lá. Uma boa informação para você entender é porque tem duas coisas para a gente aprender hoje. O que significa poupar e o que significa investir. Poupar, você guarda o seu dinheiro na conta, no banco, ou então debaixo do colchão, ou na carteira, ou em casa, por 10 anos. Se você conseguir juntar 10 mil, vai ser 10 mil. Acabou. Só isso. Mas ainda com aquela informação que a gente falou no começo. 10 mil hoje é diferente de 10 mil daqui a 10 anos, né? 10 mil daqui a 10 anos pode valer 6, pode valer 5, pode valer só 3. Agora, investir, não. Quando você investe 10 mil reais, quando você investe 10 mil reais, ao longo do tempo, você vai ganhar uma renda sobre esse valor que você está investindo. E esse valor que você está investindo vai fazer esses 10 mil se transformar em 20, 30, 40, 50, 100 mil, 1 milhão de reais. Tem que sonhar grande. Eu já botei esse sonho na minha vida. Eu vou ser milionário. E aí, uns vão rir, outros vão acreditar, outros não vai dar em nada. Mas se você começar a pensar, agir para isso, é o que vai diferenciar você de uma pessoa que está indo atrás de alguma coisa e de uma pessoa que está só ali, ó, mangando. Ninguém quer saber da onde começa, só quer saber o resultado. A pessoa começa a treinar bem magrelinha, ou então bem gordinha, bem cheinha, e ninguém dá nada. Quando a pessoa tem uma mudança, como é que tu fez para chegar aí? Me ensina. Sempre é assim. Sempre é assim. Então, queira você ser o que começa e que não liga para os outros, né? Então, o investimento em si é isso. É você plantar uma sementinha, né? Esperar essa sementinha crescer, você vai regar, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore grande e vai lhe dar frutos. E é aí que você vai alcançar a independência financeira, certo? Nos investimentos a gente tem... Eu quero que você entenda que tem 2 tipos de investimento. Vamos começar do zero. Começar do zero, o que é que eu preciso saber? Você já sabe um pouquinho sobre inflação, sabe o que é um pouquinho sobre poupar, investir? Beleza, eu já entendi, Fábio, que o importante é investir, eu preciso investir, beleza, vou ficar milionário. Tá, mas como é que eu começo? Por onde que eu começo? Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Você tem que entender que tem 2 tipos de investimento. Você tem o investimento de renda fixa e o rendimento de renda variável. A renda fixa, o próprio nome já está dizendo, ela é fixa. Então, se eu botar 100 reais numa renda fixa e ela me der R$1 por mês, em 12 meses, um ano, eu vou ter 112 reais. Ah, Facol, mas 12 reais no final do ano, o que é que eu vou ganhar com isso? Se você botar 100 reais uma única vez, no final do ano você vai ganhar 112 reais. Você vai ganhar os seus 100 de volta, mais 12 reais. É um exemplo, mas... A renda fixa é isso, ela vai lhe dar um valor fixo, seja ele mensal ou anual, em cima do que você investir. Se você investir pouco, você recebe pouco. Se você investir muito, você recebe muito. Porém, não é nenhum dos dois. Você tem que entender que você tem que investir fielmente. Todo mês, tira aquele pouquinho e bota. E aí, isso vai se transformar numa bola de neve. E também tem a minha renda variável. A renda variável, o nome dela já está dizendo, tá aqui, no gráfico aqui, ó. Ela sobe e ela desce. Essa renda variável, nesse processo de subir e descer, é o que as pessoas, umas ganham muito dinheiro e as outras perdem muito dinheiro. E aí é que tá. Quando a gente fala em investimento, quando a gente fala de bolsa de valores, ações, fundo imobiliário, que é tema para o próximo vídeo, as pessoas pensam isso. É um bicho de 7 cabeças. Eu vou perder dinheiro. Isso daí é só para quem é rico. Não, não é. É simples. E justamente por ser simples, que não é explicado da maneira que deve ser explicada. De uma maneira que você saia do ensino médio ou então nas escolas com a matemática financeira básica. Matemática financeira, como professor, eu vou sempre dizer, matemática financeira era um assunto que deveria ter nas escolas. Porque isso abre a sua mente e lhe liberta desse sistema que está aí, que é só você trabalhar, estudar para fazer uma faculdade, para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, supondo que a pessoa não vai fazer faculdade, né? Esse CLT,
do povão. Vou ganhar o salário mínimo de 1.518, você vai pagar a conta, você vai pagar água, luz, aluguel, vai ter pouquíssimo dinheiro para você aproveitar, e é isso. E ao longo da minha carreira como professor, que eu já dou aula há 11 anos, eu já vi várias pessoas se tornarem adultas, pessoas que seguiram para o rumo universitário, pessoas que seguiram pelo caminho mais difícil, né, que preferiram, não, quero trabalhar logo, quero ganhar meu dinheiro, se acomodou, mas nunca é tarde para continuar. E a pessoa se acomoda e tá ali no salário mínimo e vê que as coisas são difíceis. E o único arrependimento que a pessoa tem é deveria ter estudado mais, deveria ter feito outras coisas. Hoje, depois que eu aprendi um pouco, né, ainda estou aprendendo e eu vou aprender junto com vocês. Tudo que eu for aprendendo eu vou passar aqui. Mas hoje, aprendendo sobre investimento, sobre renda fixa, renda variável, bolsa de valores, ações, eu vejo que se eu soubesse disso daqui antes, se eu tivesse alguém que tivesse me orientado como eu estou orientando quem está acompanhando o vídeo, eu hoje definitivamente não estaria dando aula, eu não estaria trabalhando mais. Eu estaria trabalhando, né, só que com isso daqui, com investimento, visando um lucro maior. Então, a renda variável é isso, ela varia, você pode ganhar ou perder. E aí, a diferença desses dois é que é crucial. Na renda fixa, você bota seu dinheiro, ele rende, e depois de um tempo você recebe seu dinheiro de volta e recebe esse lucro. Na renda variável, não. O sentimento de perca que as pessoas têm quando fala de renda variável é justamente esse. Bota o dinheiro, vou comprar R$100 de um determinado fundo imobiliário. É isso que eu acabei de dizer. Você vai comprar, você vai gastar. Se você tiver o pensamento de que você vai vender e vai poder receber esse dinheiro de volta, aí é que entra o sentimento de perca. Porque vamos dar esse exemplo dos 100. Numa renda variável, se você compra R$100 de um fundo imobiliário, você vai receber um valor mensal por esse fundo imobiliário, certo? Vamos supor que o valor seja 100. Se o fundo imobiliário ele valorizar, fundo imobiliário, para quem não sabe, é um empreendimento, é um lugar físico, é um apartamento, é um shopping, é uma casa, um galpão. Por exemplo, na época da pandemia. Na época da pandemia, todo mundo ficou em casa e os shoppings, por exemplo, que é um tipo de fundo imobiliário, o shopping ele não tem um dono só, eles são vários donos. A gente vai explicar isso bem direitinho quando a gente estiver fazendo vídeos de fundos imobiliários. Eu estou lhe dando uma explicação rápida. Então, tipo, um shopping ele tem vários donos. Então, no shopping, quando todo mundo estava em casa, as empresas elas diminuíram a renda. O aluguel começou a atrasar. Então, a bolsa de valores que estava relacionada com os fundos imobiliários de shopping caiu. Então, quem teve nesse período, comprou o fundo imobiliário de shopping, perdeu dinheiro. Se o fundo imobiliário do shopping lá é R$100 e na pandemia não estava pagando mais aluguel, o fundo imobiliário caiu, ele desvalorizou. Se ele desvalorizou, vamos supor, um exemplo, que ele ficou num preço de R$80. Cara, mas você comprou por 100. Faz sentido você vender a 80? Não, mas aí a pessoa pensa, vixe, tá perdendo, vai desvalorizar bem muito, eu vou perder meus R$100. Aí é que tá, se você tiver o pensamento de desesperado e for vender isso que você acabou de comprar por R$100, esse fundo imobiliário, por 80, aí sim você vai perder. Se você não vender, você vai ficar com esse valor. Você pagou 100, beleza, é isso. Se eu comprar um celular, cadê meu celular? Se eu comprar um celular, Se eu comprar um celular e ele é R$1.500, daqui a 5 anos ele vai ser só 1.000. A gente usa o celular até se acabar, até quebrar, até alguém roubar e a gente nunca vai ver esse dinheiro de volta. Se eu compro algo para comer, eu estou comprando algo para comer, eu vou consumir e acabou. Eu nunca mais vou ver esse dinheiro de volta. Você tem que ter essa mesma ideia com o fundo imobiliário. Você vai comprar e acabou, você não vai ver seu dinheiro de volta. Porém, esse fundo imobiliário ele lhe dá uma parcelazinha desse aluguel que ele tira por mês. Um exemplo desse de desvalorização que eu lhe dei, era 100, na pandemia desvalorizou, valeu 80. Se você vender, você vai ter R$20 de prejuízo, né? 80 para 100 dá 20. Então, R$20 de prejuízo. Mas se agora começou a alugar tudo, tá top. O fundo imobiliário agora vai valer R$120. Então você tem um lucro de 20. Eu posso vender então.
Eu vou vender, eu comprei por 100, vou vender por 120, vou ganhar 20 conto de lucro. Aí, quando chegar em 100, eu compro de novo e fico fazendo esse processo. O nome disso é trader, é a pessoa que faz as trocas. Tem gente que só trabalha com isso, comprando e vendendo, tanto ação quanto fundo imobiliário. O objetivo não é esse. O objetivo da matemática financeira aqui que eu tô querendo na minha vida, e eu imagino que você vai acompanhar esse processo, é eu ter um salário todo mês para mim. Eu quero parar de trabalhar. Eu quero viver de renda. Eu quero que caia um aluguel para mim toda vez, todo mês. Como é que eu vou fazer? Pacote tá fazendo isso do nada? Não. Eu sei que eu não vou me aposentar, então esse é o meu projeto de aposentadoria. Eu não quero depender da aposentadoria do governo. R$ 1.518 de uma aposentadoria vai me dar um salário mínimo de R$ 1.518 no final da minha vida. E daqui a 50 anos, 60 anos, 1.518 não vai dar para nada, né? Ah, o salário mínimo vai aumentar. Vai, mas ainda assim vai ser o mínimo, né? Então, eu quero muito. Eu quero viver bem. Eu quero aproveitar, pelo menos no final da minha vida. Apesar de que eu não tenho pretensões de conseguir isso somente no final da vida, né? O projeto é, no máximo daqui a uns 10 anos, eu já tá de boa. Então, vamos lá. Nessa renda variável, ela vai lhe dar um valor mensal. Então, ó, vamos supor que esses R$ 100 que você investiu, ele vai lhe render R$ 1 por mês. É um exemplo. Então, em 100 meses... você entende que você vai ter esses R$ 100 de volta. E se você parar para prestar atenção no poder que isso é, depois desses 100 meses, você vai ganhar R$ 1 pelo resto da sua vida, pelo resto da vida dos seus filhos, dos seus netos, de todo mundo. Então, o ideal é, quanto mais dinheiro eu colocar, mais dinheiro mensal eu vou ter. E aí esse processo dos juros compostos, que é juros em cima de juros, ele vai crescer absurdamente. De quanto que renderia R$ 100 por mês por 30 anos? O valor é absurdo, gente. É tipo R$500 mil. Se você guardar R$ 100 por 30 anos, você vai ter o equivalente ali a uns R$30 mil, né? E se você ver os juros compostos disso, vai para R$416 mil. Tipo, é quase R$500 mil. É muito dinheiro. O imposto de renda e as taxas de dinheiro que a gente dá por cima desse lucro, pega metade, né? Eu vou mostrar os cálculos e tudo bem direitinho. Pega metade. Porém, se você levar em consideração que por 30 anos você juntou R$30 mil e depois isso esses 30 mil se transformou em R$200 mil, é um lucro absurdo. E se você imaginar fazer isso com um pouquinho mais de dinheiro, que se com R$100 eu consigo 200 mil, se eu investir 200 só na renda fixa, que é o mais seguro possível, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo nunca vai falir, para o governo falir, todas as empresas do Brasil têm que falir antes. E o governo, para pegar dinheiro emprestado, ele precisa cumprir os seus compromissos. Então, por mais que seja corrupto, o governo é o melhor lugar para você emprestar seu dinheiro, mais até do que banco. Porque o dinheiro, o governo, ele fabrica dinheiro, né? Ele imprime dinheiro. Então, na pior das hipóteses, a inflação abaixa, o poder de compra diminui, mas ele vai lhe dar o dinheiro que você emprestou. Então, esse valor que a gente empresta, ele retorna. Então, é a maneira mais segura. Agora, se você for mais arrojado, se você for mais... você entender que existem riscos, né? Existem riscos de subida e de descida de valores, você pode ganhar muito, muito, muito mais do que isso. E foi isso que chamou minha atenção. Foi isso que me fez meu olho brilhar quando eu vi os juros compostos. E até eu, como professor de matemática, nunca tive a educação financeira, uma matemática financeira numa escola, só vi fórmulas e mais fórmulas. E parando para estudar isso aqui a fundo, eu vejo, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? O vídeo era para ter 10 minutos, já está em 20. Vamos finalizar aqui. Além da renda fixa e da renda variável, você também tem que entender que você precisa juntar um dinheiro para sua reserva de emergência. Eu tô bem quando eu dou uma olhada aqui é a pesca, né? Os tópicos, para eu falar e não esquecer de nada. A reserva de emergência, elas funcionam assim. Vamos supor, você ficou desempregado e aí você precisa de uma renda para você se manter nisso e não ficar desesperado. O ideal, estatisticamente falando, a sua reserva de emergência tem que ser de 3 a 12 rendas mensais. Se você mora só, ganha lá 1.518, né, que é o salário mínimo, e paga aluguel, paga água, luz, paga lá o crédito do celular, paga internet, compra comida, só sobra mesmo ali 100 conto e olha lá, para você
para você curtir do mês. Então, a sua renda mensal é essa, 1.518. Então, você precisa ter mais ou menos ali uns R$4.500. No mínimo, né? Que é o salário vezes 3. Dá 4.554, para ser bem exato. Uns R$4.500, R$4.000 é o suficiente. Você vai conseguir se manter por um tempinho para achar outra coisa para fazer. Beleza. Só que assim, no meu caso, a minha reserva de emergência, eu não vou dizer que ela é uma reserva de emergência, porque eu tenho uma certa estabilidade. Então, eu vou chamar essa reserva de emergência, para mim, de reserva de oportunidades. Porque essa reserva de oportunidades é o quê? É o quanto que eu vou investir. Hoje eu entendo que na renda variável, que eu já comecei, depois eu vou mostrar minha carteira de investimentos do começo, do zero. Tem um mês que eu comecei, não vai nem entrar aí no segundo mês, o aporte. Outras coisas que a gente vai aprender depois, as nomenclaturas. Aporte é o tanto de dinheiro que eu vou investir, certo? O aporte do mês que vem, que eu estou esperando o salário cair, eu vou fazer o segundo investimento. E aí eu pretendo mostrar todo o processo, tudo direitinho para você começar, certo? E a gente vai fazer todas as análises, tudo direitinho. Não vai ser uma indicação, porque para ter uma indicação, para eu lhe indicar, compre essa ação, compre esse fundo imobiliário. Isso precisa de um registro e tudo mais, e dá maior problema. Porém, um dia, né, quem sabe, eu não consigo um registro desse. Mas você vai estar vendo o vídeo, então você é dono das suas próprias escolhas, né? Se você me entende. Então, eu vou lhe mostrar o que eu estou fazendo, o que eu estou comprando, e o que eu estou ganhando, o que está me rendendo, e aí você usa isso como um aprendizado, né? E pode ser que você se empolgue a fazer isso, independente da idade. Inclusive, eu tenho vários alunos e alguns já se interessaram, e eu entendo que uma boa parte do público vai ser para os meus próprios alunos, né? O intuito do vídeo também é para minha filha, quando ela tiver uma idade de 13, 14, 15 anos, eu já quero começar a fazer ela investir, e aí, quem sabe isso daqui também não vai ser uma herança para ela, né? No primeiro vídeo, eu falando da minha filhota. Mas é isso. Ainda vai servir de registro. Tá, então, essa reserva de oportunidades, eu entendo que ela é importante porque se tudo aumenta e diminui, a ideia de você comprar um fundo imobiliário desse é exatamente isso. Você tem que comprar quando ele estiver em baixa, né? Quando ele estiver em prejuízo, e manter. O nome disso é holder. Em inglês vem de segurar, de manter. Então eu quero comprar ações e quero comprar fundos imobiliários para eu manter pelo resto da minha vida. Eu não vou vender nunca. Vai ser a herança da minha filha futuramente, um dia. Então ela, para os netos e para os bisnetos, e daqui a 10, 30 gerações, se Deus quiser, isso aqui ainda vai estar aqui. Então estou dando um primeiro passo, né? E eu vou fazer isso tudo aqui, com vocês. Então, quem for acompanhando vai ver esse processo. Vai ter ao longo da história do vídeo 1 até o vídeo 1 milhão, vídeo 1000, todos os aportes mensais, todo esse processo. Ganhei dinheiro, perdi, me lasquei ou lhe ajudei. Fiz tudo certinho. Com erros e acertos a gente vai ajeitando. Porém, a gente vai poder ver e registrar se esse processo dá certo ou não. Se eu estou viajando na maionese ou se eu estou investindo em algo que todo mundo deveria fazer, mas que não é interessante investir numa educação desse nível, né? Eu imagino isso. Se investisse em educação financeira, iria ter muito mais gente reclamando de imposto, porque a gente vai ver que a gente paga muito imposto. Ia ter mais gente usufruindo do dinheiro de uma maneira mais saudável, que é você viver. A vida é curta. A gente vive para trabalhar e vive para pagar as coisas com o dinheiro do nosso trabalho. Mas viver mesmo, tipo, dar um passeio, se divertir, conversar, aproveitar o tempo, isso daí é bem doido de se imaginar, né? Então essa reserva de oportunidades vai ser para isso. A gente vai juntar um dinheiro para quando as ações e os fundos imobiliários estiverem lá embaixo, eu comprar. E aí uma hora ele vai subir de novo. Só o gráfico perfeito esse aqui atrás de mim. Vai subir de novo. E nesse momento que estiver em alta, eu vou estar ganhando, né? E aí essa rendazinha, que no começo é pouquinha. No começo é 70 centavos, 80 centavos. Mas depois de um ano, essa renda variável vai estar lá em R$10, R$12. E os juros eles funcionam como uma função exponencial. Olha a parte da matemática vindo aí. E eu entendo que é uma função exponencial, então eu consigo fazer meu olho brilhar. Uma função exponencial, ela começa baixinho
e depois ela dá um boom, ela sobe de uma vez. E esse subir de uma vez é o dinheiro. Ela começa devagarzinho, isso aqui é o tempo. Quando ela sobe, é a renda, né? Então, tipo, no começo vai estar lá 70 centavos, depois de um ano vai estar ali R$10, depois de 5 anos vai estar em 300, depois em 6 anos já não vai para 350, dobra, já vai para 600, 7 anos já estou ganhando 1.000, e aí é isso, né? O poder da função exponencial é isso, ela dobra, triplica, quadruplica, e isso daí é crescente absurdamente grande. Então a gente vai fazer esse processo todo. Esse vídeo 1, eu quis só lhe mostrar um pouquinho sobre o que é investir. A qual tu disse aí, vou aprender a investir do zero, e eu já esqueci tudo que a gente aprendeu. Ó, a gente viu um pouquinho sobre o que é inflação, viu por que eu tenho que investir, a longo prazo, o que isso daí vai me dar características boas, né, de como é que vai ser minha vida, minha que eu digo, nossa. Você entendeu que tem 2 tipos de investimento, que é o renda fixa, renda variável. Você entendeu que você tem que guardar um pouquinho de dinheiro, que vai ser a sua reserva de emergência, ou a reserva de oportunidades, né, para fazer novas compras e novos aportes mensais. E você pode começar com qualquer valor. É só você querer. Tem fundo imobiliário de R$8. Ah, eu vou começar com um pouquinho. Você só precisa começar. Você precisa ver que esses R$8 vai lhe dar ali, ó, 10 centavos, nem que seja 10 centavos por mês. Esses R$8 vai lhe render 10 centavos por mês. E você vai crescer esse valor. Você vai estar lá, vai comprar R$8 por cota. Então, tipo, vai comprar uma cota, vai te dar 10 centavos. Se tu comprar 10 cotas, né, vai te dar 10 centavos vezes 10. Vai te aumentar esse valor que tu vai receber mensalmente. E hoje quem é que te dá 10 centavos assim do nada? R$1. Quem é que te dá R$10 do nada, sem tu fazer nada? Então, tipo, é um valor que pode pensar, né? Tipo, eu vou pagar R$100 aqui para alguém que vai me dar R$1 todo mês. Uma hora você vai recuperar esses R$100. E depois vai ser só lucro. Você vai continuar ganhando R$1 pelo resto da sua vida. Ah, é pouco. Mas se você tiver a paciência de entender que esse R$1 vai acabar se transformando em 10, em 100, em 1.000, em 2.000, aí você liga a chave. Imagina como é que você não vai estar recebendo R$2.000 por mês sem fazer nada. Isso é perfeito. Então, quando você começa a investir, você vicia para investir mais. E não é um dinheiro rápido, não. Não quer coisa rápida, quer só de que uma palavra mágica, uma mágica para você ganhar dinheiro do céu. Não existe. Tem que trabalhar, a gente tem que ralar, só que dá para fazer isso de forma inteligente. É devagar e sempre, né? De grão em grão a galinha enche o papo. No próximo vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é ação, sobre o que são de verdade os fundos imobiliários e vamos entender um pouquinho sobre a B3. O que é a B3? A B3 é a nossa bolsa de valores, a bolsa de valores do Brasil. E você vai tentar, a gente vai fazer o passo a passo. Vou fazer uma série de vídeos ensinando todos esses termos, ensinando para você o que é cada coisa dessa. E paralelamente a isso, eu quero fazer uma série exatamente disso, da minha carteira, do que eu estou investindo, o que eu estou comprando, né? E você vai acompanhar esse processo. E, creio eu, compartilhe o vídeo, dê um like, se inscreva, né? E vamos junto aí nessa jornada. Um abraço, meu povo.